Então, boa noite oficial para vocês. É uma alegria imensa, mais uma vez, receber um convite e aqui estar trazendo uma reflexão para que possamos juntos assimilar um pouquinho mais do conhecimento que a doutrina espírita nos traz e possamos refletir um pouquinho como anda o nosso dia a dia, qual o objetivo que nos trouxe hoje à Casa Espírita, o que nós devemos fazer das nossas vidas durante o nosso trabalho, nossos estudos, diante da nossa família, e o quão o olhar de Jesus tem poder perante nós, a humanidade. Então, no decorrer da fala de hoje, a gente vai contar algumas histórias, algumas passagens, através da mediunidade, dos nossos irmãos, nos trazem relatos de contato com o Mestre, de histórias onde espíritos conseguiram se aproximar do Mestre e muitas vezes o seu olhar transformou as suas vidas. Então que nós todos, mesmo diante de todas as dificuldades que encontramos, nossos afazeres diários, a convivência com os nossos amigos, colegas de trabalho, que nem sempre são tão fáceis assim, Nós também somos pessoas difíceis, temos os nossos defeitos, e que nós consigamos, no dia a dia, colocar em prática um pouquinho do que nós aprendemos e viemos buscar sempre, quando nós falamos de Jesus, dos seus ensinos, de tudo que envolve essa doutrina bendita dos Espíritos. Tá? Então, como eu disse, a reflexão hoje será um pouquinho diferente, talvez eu falarei menos depois das histórias, porque às vezes essas histórias que nós escutamos, elas falam por si só, não precisam de uma reflexão posterior a elas. Basta que nós consigamos sentir o que elas estão nos transmitindo. E cada um, às vezes, é bom que faça a sua própria reflexão e coloque isso no seu coração para ver o quão isso pode trazer de benefícios para si. E com certeza quem traz aqui a reflexão, como é o meu caso hoje, quando você prepara um tema, quando você pesquisa, você busca, quem mais aprende é a pessoa que está aqui. Eu sou o mais necessitado de todos vocês, pode ter certeza. Por isso que eu tenho as oportunidades e os convites dos amigos, Lu? Para vir aqui explanar algum assunto para a gente conversar. Para começar, então, o tema vocês já estão vendo, o olhar de Jesus. Imaginamos no nosso dia a dia, no mundo de hoje em que vivemos, será que o olhar, não digo diretamente de Jesus, mas será que o olhar das pessoas, ele tem poder? Será que quando eu olho para alguém e quando eu estou sentindo algo, eu consigo transmitir esse sentimento para a pessoa muitas vezes? Ou será que eu consigo sentir da pessoa um sentimento através do seu olhar? Será? Nós vamos refletir. Quem aqui dos homens é casado? Não precisa levantar a mão, tá? Com certeza tem pessoas que são casadas aqui, Os homens com certeza vão dizer que o olhar tem poder, porque eles conhecem o olhar da esposa quando elas não estão felizes com alguma situação, Com algum ato, lá no encontro da família, no jantar em família, daqui a pouco os homens soltam uma fala lá atravessada, a mulher só olha para ele assim, em casa a gente vai conversar, Então ele já sentiu no próprio olhar da esposa que alguma coisa não está bem, Então um olhar tem poder. Ou quando nós éramos pequenos e dado momento nós aprontávamos alguma, na casa de uma visita, de um familiar, e a mãe só olhava para nós assim, A gente sabia que em casa iríamos conversar, Então, pelo olhar da mãe, nós já conseguíamos sentir o que ela estava pensando ou provavelmente sentindo, Eu também sou professor, Então, às vezes estou numa sala lá com 40 adolescentes, E você chega na sala, eles têm aquele turbilhão de hormônios e aquela vontade, não muito de estudar às vezes, mas aquela vontade de conversar e sair do lugar e tal. E de repente você pode falar que eles não te escutam.
Mas se você para na frente deles e dá uma olhada, né, nos olhos de cada um, assim, eles falam, opa, o professor quer silêncio. Então, um olhar, né? Um olhar, às vezes, consegue transmitir alguma coisa para as pessoas. Principalmente a área da psicologia, ela nos diz que o olhar realmente consegue transmitir algo da sua personalidade, ou do que você está sentindo, ou do que você está passando. Eu lembro também uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego há muito tempo atrás, e a psicóloga fez algumas perguntas, de como é de praxe, né? E cada vez que eu piscava o olho, ela anotava alguma coisa. Eu comecei a ficar preocupado, né? Aí daqui a pouco ela fazia outra pergunta, e se eu olhava um pouquinho, olhar para cima, ela anotava alguma coisa. Então ela estava me conhecendo pelo olhar. Então eu estava expressando talvez um sentimento de nervosismo, ou alguma inquietação, não sei. E tudo que eu fazia com os olhos, eu sei que ela estava anotando no seu caderninho. Então a gente sabe que conseguimos transmitir algumas coisas através, né, do nosso semblante. Quero que vocês imaginem agora o olhar de uma mãe. O olhar de uma mãe que esperou 9 meses o filho ser gerado e quando ela o vê pela primeira vez. Como será que é o brilho no olhar dessa mãe? Será que transmite sentimento de amor? Ou o olhar de um pai ou de uma outra mãe que deixou seu filho numa mesa de cirurgia e depois de horas ali, ela vai ao encontro do seu filho, recuperado, né, se recuperando. Qual é o olhar desses pais mediante a seu filho querido? O olhar de quem ama, ele realmente é muito poderoso. Se nós falamos que o nosso olhar tem poder, agora imaginamos o olhar deste cidadão com todo carinho aqui. Será que ele transmitia amor no seu olhar? Será que ele transmitia paz no seu olhar? Como será que era o olhar de Jesus? Todos nós que nos intitulamos cristãos e seguimos os seus ensinos, dificilmente não vamos nos emocionar quando nós lemos, escutamos, assistimos alguma passagem, né, representada hoje por nós, claro, mas isso traz para nós um sentimento de emoção mesmo, porque nós conseguimos, através daquele ator, daquela figura, imaginar como seria a reação e como seria o semblante do mestre querido. Mas ainda está na nossa imaginação, né? Nós não conseguimos, nessa encarnação, lembrar de como era o olhar do mestre. Pode ser que algum de nós esteve presente quando ele esteve encarnado, mas dá para a gente ter uma base, uma noção pelo quão amor ele transmitia. Temos um relato, através da psicografia, da mediunidade, de um homem que, quando encarnado, teve contato com Jesus. E este homem descreveu como era o semblante, como era o rosto, como era o Cristo quando encarnado. Este homem foi Públio Lentulus Cornélios, o senador Públio Lentulus, que no seu alto poder, né, da época, ele dirigiu uma carta ao imperador Tibério, contando um relato detalhado ali de como era essa descrição física de Jesus, e inclusive do seu olhar. Sabendo que desejas conhecer o quanto vou narrar, existindo em nossos tempos um homem no qual vive atualmente grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem ainda que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura
e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa madura. São estendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fonte uma linha separando os cabelos, de forma que usam os nazarenos. O seu rosto é cheio, mas de um aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separadas ao meio. O seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse ainda que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente, e quando ele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual era de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a tua majestade, ó César, deseja vê-lo, com um aviso passado que revedestes, me dá ordens, e que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe de todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim. Porém, na sua presença, falando com ele, temem e o admiram. Dizem também que o tal homem nunca fora visto por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aquele que nos conhecem dizem que ele tem praticado, afirmando ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Bom, porém a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Então esse relato do senador Públio Lentulus Cornélios foi enviado, nessa carta às grandes autoridades como César, descrevendo como era Jesus no seu semblante, Muitas coisas ali ele desconhecia. Falaram que nunca tinha visto ele sorrir e nem chorar, porque não convivia também com Jesus nesse nível. Então, o que ele pouco conhecia e havia visto foi o relato que ele houvera feito ao senador. Mas nós também temos outros relatos que são bem interessantes para a gente trazer para a reflexão dessa noite. Vou só colocar uma musiquinha diferente aqui. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento,
no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém no turvelino de amor, ele subia, subia sempre. Queria parar e descer, revendo o vínculo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava agora outro ambiente. Enxergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou e viajou, à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na frondosa paisagem, quando não longe avistara um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. Como que magnetizado por ele, por esse desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que ele estacou, trêmulo. Algo dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar e seguir adiante. Recordou então as lições do cristianismo, dos templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, Eurípides começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, e quando ele adquiriu coragem, ergueu os olhos humilde, viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver ali o amigo em pranto, desejou fazer algo que pudesse confrontar o Mestre Sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se de maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como chumbado no solo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas até hoje, na terra, que lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento ele não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se que fora ouvido, Eurípides reiterou: Senhor, chora pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário sacramentado notou que o Cristo agora respondia ao seu olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes a quais devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não sabia descrever o que passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta do mestre trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que vibrava na sua consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte.
Vou fazer uma música agora que ela tem como título Rabi da Galileia. Fala um pouquinho também do olhar do mestre e como esse olhar transformava e conseguia fazer com que as pessoas mudassem os seus pensamentos, os seus hábitos, e muitos deles acabavam seguindo Jesus. Deixa eu desligar, peraí. Essa música é de Denis Soares. Rabi da Galileia, na imensidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Ó, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falaste de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração. Vem em você em forma de canção. Ó, Rabi da Galileia, na imensidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Ó, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falaste de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração. Brilha em você e em mim, em forma de canção. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração. Vem em você e em mim, em forma de canção. Ó, Rabi da Galileia. Tá dando trabalho para você, né, Lu?
uma outra musiquinha aqui. Aprendizes e adversários. Jonathan, Jessé e Eliaquim, funcionários do templo de Jerusalém, passando por Carfanaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato à conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo boas novas do reino de Deus. E, entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos no teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas na tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar os nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete frente aos nossos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, exclamou o segundo. E, extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, disse o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus então meditou por alguns instantes e respondeu: primeiramente, é justo considerar os nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, deste modo, tolerar-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro, que após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade e humildade, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes entreolharam-se, perplexos, e Jonathan retomou a palavra perguntando: Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se fomos perseguidos? Indagou Jessé. Utilizemos a oração em favor daquele que nos aflige, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância que eles se acolhem. Mestre, mas e se nos baterem e esmurrarem? Indagou Elacaim. Que fazer se a violência nos avulta e confunde? Ainda assim, esclareceu o mestre, a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. Em que reação assumir perante aqueles que me perseguem? Inquiriu Jessé preocupado.
Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas, mas se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se no fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para aquele que nos atormenta. E que punição reservar aos que ferem o corpo, assaltando-nos o bril? Perguntou Eliaquim espantado. Refiro-me àqueles que vergam-te a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso, que devemos corrigir a reclusão com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. E, espraiando o olhar doce e lúcido pelos concussentes ali, continuou. É imperioso que saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é indispensável que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Quantas vezes tenho me perguntado como seria o olhar de Jesus? E depois de reflexionar durante tempo, busquei alguns personagens do Evangelho. O olhar de Jesus a Maria Madalena foi silencioso e só o coração dela ouviu. Não voltes a pecar. O olhar de Jesus a Zaqueu, o avarento que cobrava impostos, foi também uma doce canção que ele escutou dentro da sua alma. Hoje, a felicidade entrou em sua casa. A mulher surpreendida em adultério e quase apedrejada em frente ao templo de Jerusalém, na cunícula da manhã de sol forte. Ninguém te condenou, também eu não te condeno. O olhar de Jesus na casa de Lázaro para com Marta, que se afadigava nas coisas materiais que ficam, e a doce Maria, a irmã de Marta, que o contemplava com um sorriso e paixão, com a suave ternura do lírio do coração. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como seria o olhar de Jesus ao próprio Lázaro, a quem arrancou da tumba, zombado e criticado naquele sábado no templo? Lázaro modificou-lhe a estrutura da veste e, olhando os fariseus hipócritas, ele traduziu o olhar de Jesus, dizendo-lhes: aquele que me arrancou do túmulo também vos pode levar à sepultura. O olhar de Jesus a Dimas, que a história chama de o bom ladrão. Eu te prometo, estarás comigo um dia depois que passarem todas as tormentas. O olhar de Jesus para mim, para nós todos, dizendo baixinho: bom ânimo, eu vos amo desde ontem e vos amarei até o fim dos tempos. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Confiamos, meus irmãos, confiamos em Jesus. Devolvo a palavra.